João 19, versículos 17 a 37. Vamos ler de maneira alternada esse texto da palavra do Senhor, quando a palavra de Deus nos diz: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, o Gólgota em hebraico. E Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Reis dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. E os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe se quebrassem as pernas e fossem tirados. Chegando-se, porém, a Jesus, como que vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. E aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E outra vez, diz a Escritura, eles verão aqueles a quem traspassaram. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse instante, pedimos que a tua palavra nos instrua, ela nos transforme, ela, Senhor, alimente, Senhor, a nossa alma e ela promova a salvação no coração daquele que ainda não crê nessa mensagem. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você tivesse uma chance de mudar uma coisa na sua vida por completo, de uma vez por todas, o que é que você mudaria? Uma chance de mudar uma coisa na sua vida por inteiro. O que é que você mudaria? Sei que você já deve estar pensando aí, mas tem muita gente que mudaria alguma coisa na sua aparência, alguma coisa na sua estética, de uma vez por todas. Por exemplo, você nunca vai mais engordar. Tem gente que mudaria o temperamento. Tem gente que acha que é muito calmo, tem gente que acha que é estressado demais, tem gente que acha que fala demais, tem gente que acha que fala de menos, mas talvez alguma coisa na esfera do temperamento pudesse mudar, alguma coisa no traço da sua personalidade. Talvez tivesse gente que mudaria de marido ou de esposa, mas eu tenho certeza que não é ninguém aqui dentro dessa igreja. Tem gente que mudaria uma opção que talvez tenha feito na vida, aquela que você diz: se eu nunca tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito isso na minha vida, eu mudaria. Se eu nunca tivesse feito, seria agora o momento de fazer, ou de voltar atrás e fazer as coisas serem diferentes.
E se você tivesse uma chance de mudar uma coisa no mundo, o que é que você mudaria? E agora eu não estou falando mais de você, mas eu estou falando das circunstâncias, do mundo, da vida. O que é que você transformaria? O que é que você pediria? Para parar as guerras, talvez seja a opinião de muitos aqui, que os políticos deixassem de ser corruptos. Nem todos são, mas os que são, deixassem de ser. Que não existisse mais pobreza, que houvesse mais igualdade entre as pessoas. Seriam pedidos legítimos e tenho certeza que você pensou ou pensaria em coisas semelhantes a essa, que seriam justíssimas, meus irmãos. Mas hoje eu quero pensar essa pergunta sobre o olhar, sobre a perspectiva de Deus. Sim, Ele tem poder de fazer o que Ele quiser. Sim, Deus é vivo, Deus continua agindo, Deus é bom, mas o milagre da encarnação, a vinda de Cristo Jesus, só aconteceu uma vez. Jesus, o Filho de Deus, só veio aqui uma vez, do jeito que veio, porque na segunda vez, onde Ele voltará, não vai ficar mais 33 anos aqui, não vai mais falar sobre salvação. A próxima vez, Jesus só vem para buscar aqueles que estão com a mala pronta, aqueles que já entregaram o coração a Ele. Mas se a gente voltasse a 2000 anos atrás, e hoje a mensagem continua igual, a gente perceberia que Deus, na sua única vez, que mandou a sua única e grande, única no sentido de singular, a sua singular mensagem, deixou para que todos nós tivéssemos no coração a mensagem do que, meus irmãos? A mensagem da cruz. E se Jesus poderia ter feito e falado, Deus poderia ter feito e falado diversas outras coisas, mas deixou para nós a mensagem da cruz, é porque você pode ter certeza, essa é a mensagem mais importante do universo. Você tem uma ideia? Isso é tão forte na narrativa dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que essa talvez seja a única história, a morte e a ressurreição de Jesus, que ela seja contada pelos 4 evangelistas de forma completa, ampla e cheia de detalhes, como nós vemos aqui no Evangelho de João. Mas se você abrir em Mateus, em Marcos e em Lucas, você vai encontrar isso de igual forma. Nuances diferentes, é bem verdade, mas todas cheias de grandes detalhes. O Natal só é narrado por Mateus e por Lucas. João e Marcos nem tocam no assunto Natal. O encontro de Jesus, que você também conhece, com a mulher samaritana, só é encontrado em João capítulo 4. 2 das parábolas mais conhecidas. A parábola do filho pródigo e a parábola do bom samaritano. Só são encontradas no Evangelho de Lucas. O Sermão do Monte, o sermão mais famoso de Jesus, o sermão mais famoso do mundo, ele só é encontrado em Mateus. Nem Marcos, nem Lucas e João registram. É bem verdade que Lucas registra algumas coisas do Sermão do Monte, mas de uma forma muito mais concisa. Mas do jeito que está em Mateus, só Mateus registra. A oração do Pai Nosso, que todos nós sabemos, Mateus e Lucas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, só é encontrado isso em João 3,16. O ide que nós falamos tanto, meus irmãos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, dessa forma explícita, só em Marcos e só em Mateus. Para pensar nisso. Talvez eu tenha aqui mostrado pela primeira vez para alguns que coisas tão conhecidas dos evangelhos não estão registradas em todos os evangelhos. Isso não diminui a sua importância, de forma nenhuma. Todos esses aspectos que nós falamos aqui são de fundamental importância, mas só com a riqueza dos detalhes, onde todos se ocupam, é a cruz de Cristo, é a ressurreição de Jesus, e o que coloca todas as outras coisas no centro, ou caminhando para o centro da espiritualidade cristã, que é a morte e a ressurreição de Jesus, que é a cruz do Calvário. Alguns teólogos afirmam que, inclusive, que tudo o que acontece antes é um grande prelúdio para a cena, para o ensaio, para a cena final, que é a morte e a ressurreição de Jesus.
Mas uma pergunta que fica é, por que essa é a mensagem mais importante da Bíblia? Ou, por que ela é a mensagem mais importante da minha vida? Eu acho que uma é a pergunta e, na verdade, a outra é a resposta. Ela é a mensagem mais importante da vida, da Bíblia, porque ela é a mensagem mais importante da sua vida. Não existe notícia mais importante, não existe promoção, não existe nascimento, não existe casamento, não existe evento que seja na sua vida que pode ser mais importante do que a morte e a ressurreição de Jesus. E se você entrou aqui e ainda não sabe qual é a mensagem mais importante da sua vida, abra os seus ouvidos que nós vamos falar sobre ela. E se você já conhece a mensagem mais importante da sua vida, abra o seu coração e deixe essa mensagem entrar mais fundo dentro de você, porque ela é a mensagem mais importante da sua vida. Mas antes eu quero dizer rapidamente 3 coisas que a cruz não é, que são confusões que nós fazemos frequentemente sobre a cruz. Que é a morte de Jesus. Jesus não morreu para que você sentisse pena dele. Essa é uma imagem muito comum na Páscoa e muito comum nas imagens de cruz onde tem Jesus crucificado, nos crucifixos. Tem gente que olha para aquilo ali e sente uma pena tremenda de Jesus. E a gente ainda canta isso, o que de uma maneira está certo, mas não é o centro, que ele sofreu tanto. O que é que você vai fazer por ele? Não é verdade? É quase que a cruz, para alguns, é um chamado para a pena de Cristo Jesus. E isso não combina com ele. O marketing de Jesus não é para que a gente se sensibilize com a sua dor e faça alguma coisa por Cristo Jesus, porque ele morreu por nós. E a gente tem pena dele. Isso não é a razão pela qual Cristo Jesus morreu por você. Jesus não morreu, em segundo lugar, porque ele foi vítima das circunstâncias humanas. Alguns teólogos liberais que não creem na inerrância das Escrituras Sagradas começam a afirmar isso, que na verdade Cristo Jesus, ele veio aqui para falar do amor de Deus, para falar da graça de Deus, e porque ele foi uma contracultura do seu tempo, ele acabou sendo assassinado pelos seus pares, pelos judeus, pelos romanos e por toda a multidão. Ele foi vítima da violência humana e da maldade humana, e mostrar com isso que que o ser humano é um grande homem injusto. E nós sabemos sim que as mãos humanas mataram Jesus, se a gente olhar isso todo com esse olhar humano, mas sabemos que Jesus permitiu ser morto pelas mãos humanas, porque tudo isso na verdade era o grande plano de Deus. No texto mais famoso que fala sobre esse assunto, quando Pedro foi tentar defender Jesus, Jesus foi ser preso, Pedro pega uma espada, corta a orelha de um soldado chamado Malco para defender Jesus, como se ele dissesse, Jesus, o senhor não vai passar por isso tudo não. E aí Jesus disse para ele, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Em outras palavras, Jesus não se defendeu nesse momento porque ele não quis. Porque se ele rogasse, viria uma multidão de anjos, não precisava da espada de Pedro, que acabaria com toda aquela horda de do exército romano, e Jesus iria impune, ou Jesus iria tranquilo, na verdade, para a sua casa. Mas ele permitiu ser entregue por causa do grande plano de Deus, que é a mensagem mais importante da sua vida, que vamos ver aqui. Mas Jesus não foi morto por causa das circunstâncias humanas, ou por causa da violência humana, mas porque assim aprouve a Deus que acontecesse. Jesus, em terceiro lugar, meus irmãos, não morreu para te ensinar o valor do sofrimento. Sim, é verdade. Se Jesus sofreu, nós temos alguém onde a gente pode se identificar e dizer, é possível passar pelos dias difíceis da vida. Bem verdade isso. Mas ele não nos chamou para mostrar que a vida vai ser cheia de mazelas e desgraças, porque tem gente que se apaixona tanto pelo sofrimento de Cristo, que esquece também da ressurreição de Cristo Jesus.
E, na verdade, apesar disso também estar presente na mensagem de Deus, em toda a mensagem de Deus, de que nós iremos passar por sofrimentos, e de que se nós passamos por sofrimentos, podemos nos identificar a alguém, ele não morreu para isso. Jesus morreu, e guarde isso, para resolver o problema crucial do ser humano. E a cruz é quem resolve o problema essencial do homem. E que problema é esse, meus irmãos? A sua alienação, a sua desconexão com Deus. Esse é o problema essencial do ser humano. O problema essencial do ser humano não é o seu intelecto, não são as suas emoções, não é nem mesmo a injustiça social. O problema essencial, o que resume todas essas coisas são decorrentes disso. O problema essencial é que o ser humano ele está desconectado de Deus e a cruz é que veio resolver esse problema. Para pensar um minuto. Você já reparou que a sociedade avança tanto em aspectos tecnológicos, avanços científicos, as curas para as doenças, louvado seja Deus que tudo isso a gente tem visto e tem avançado, mas nós estamos sempre caindo nos mesmos erros. Quando a gente lê os textos do Antigo Testamento, e a gente está expondo o livro de Eclesiastes à noite, é sempre muito interessante, a gente vê Salomão dizendo que nada muda debaixo do sol, as coisas são sempre iguais. Você vê lá um problema de Davi, há 5.000, 4.000 anos atrás, ele é um problema de hoje, do século 21. As intrigas, os pecados, os erros, não mudou, e a gente não é por falta de aprendizado, como se a gente não soubesse onde as coisas iriam dar no fim das contas. O problema é que nós somos pecadores. E por mais que nós tentemos, a gente não consegue se desvencilhar disso. Costumo fazer um exercíciozinho, e já fiz isso aqui com vocês, que é muito simples, para você perceber o quanto nós somos pecadores. Se eu falar para você, você consegue passar um mês sem matar alguém? Eu tenho certeza que esse vai ser um exercício muito fácil aqui para 100% de nós, não é verdade, irmão? Amém? Ou eu estou aqui, talvez, enganado? Espero que não. Não é difícil assassinar alguém por um mês, acho que você consegue. Mas você consegue passar um mês sem sentir nenhum rancor, nenhuma inveja de ninguém? Você consegue passar um mês perdoando de coração todas as pessoas que vierem a te pedir perdão? Você consegue passar um mês sem deixar que a sua língua seja mais comprida do que ela já é? Ou de que talvez, mesmo que você não diga, que esse pensamento que você ia falar passasse por você, você consegue, há um mês inteiro, ter pensamentos só bons a respeito das pessoas? A gente não consegue. E não consegue porque nós temos um problema essencial, chamado pecado. É o que a Bíblia fala. Nascemos assim, com esse defeito de fabricação. Paulo vai dizer para a gente, o bem que eu quero fazer e que eu sei que eu quero fazer, que eu tenho que fazer, eu não consigo. Eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, eu sei o que é justo. Ninguém precisa me ensinar mais isso não, o ensino formal. Os 10 mandamentos estão lá, você provavelmente sabe de cor, e se você não sabe, Êxodo do capítulo 20 está ali. O problema é obedecer aquilo, não só na prática, mas na intenção. Porque no Sermão do Monte Jesus vai falar isso. Não, você talvez na prática nunca tenha matado alguém, assassinado alguém, mas na intenção já várias vezes. Isso já te torna um pecador. Porque dentro de você já quis trucidar algumas pessoas, não tenha dúvida disso. E Deus não é indiferente a isso, preste atenção, Deus é tão puro, que essa condição faz com que Ele não possa lidar com a gente. Deus é santo, Deus é puro. E Deus é tão justo, que essa condição faz com que nós tenhamos que ter uma punição. Deus é santo e puro, então Ele não pode se relacionar com a gente porque nós somos pecadores. A santidade e o pecado não se batem. E Deus é tão justo que Ele vê essa nossa condição e Ele fala, olha, não dá para que você, pecador do jeito que você é, possa passar por isso sem nenhuma punição. Se nós somos criminosos, pecadores ou criminosos diante de Deus, como é que nós podemos sair impune se quem está nos julgando é mais justo do que nós podemos imaginar?
assim, meus irmãos, nós temos um problema. Nós não nascemos bons, ao contrário do que muita gente diz. E se você é pai, você sabe que hoje, se você der um ovinho de Páscoa para o seu filho nesse fim de semana, ele não teve o maior prazer de dividir com o amiguinho o ovinho de Páscoa dele. A gente não nasce bom. E nós não nos tornamos maus na medida em que nós crescemos e passamos a ter contato com as situações da vida. Portanto, assim diz Paulo, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nasceram desconectados, alienados de Deus. E esse é o problema essencial do ser humano. E não há escapatória, como disse, desse diagnóstico. A morte, que é um sinônimo dessa desconexão, passou para todos os homens. E a consequência disso é que hoje você não tem um relacionamento bom com Deus. Nós não temos, na verdade, um relacionamento com Deus. E nós ainda herdamos, meus irmãos, a desconexão eterna, que a Bíblia chama de inferno. Que se por natureza, se não houver nenhuma intervenção da parte de Deus, o que nós vamos herdar no futuro é a desconexão eterna, onde nunca mais teremos contato com Deus, que é, a Bíblia chama esse lugar de inferno. E eu sei que você tem, e todos nós carregamos dentro de nós, um senso de autojustificação muito grande. Diante dessa notícia, você sabe que você é errado, você sabe que de alguma maneira, talvez tenha um senso de você, que você é desconectado com Deus, mas, talvez você diga, mas existem coisas que eu faço para compensar essa realidade. Pastor, como eu falei, eu nunca matei ninguém, nunca adulterei, eu falo mal das pessoas só de vez em quando. Mas eu vou à igreja. Mas eu faço algum gesto de caridade para algumas pessoas. Mas eu dou esmola, eu faço algumas coisas de amor em relação às pessoas. E o que na verdade a gente está perguntando, quando a gente fala e dá esse tipo de explicação, é o que é que eu posso fazer para remediar essa história? E sabe o que a Bíblia diz que você pode fazer para remediar essa história? Absolutamente nada. Nada. Ainda que você desse todo o seu dinheiro, ainda que você desse todo o seu tempo para os pobres, para os desafortunados, de que natureza que fosse, ainda que você vivesse sobre um monte, ou em cima do monte, meditando o dia inteiro, achando que na sua cabeça você não fosse pecar, nada disso poderia fazer com que você fosse justificado e tirasse de você esse senso de desconexão com Deus e reconectasse você com Deus. Impossível. Você não pode fazer isso. Mas o versículo mais famoso da Bíblia, ele diz que Deus não quis que a situação ficasse desse jeito. Nós lemos aqui João 3,16, e se você sabe de cor, fala comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto muito de uma versão da Bíblia, a Mensagem, que ela fala o seguinte: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e vida eterna. Que motivou Deus a resolver essa situação, pode ter certeza, foi o amor de Deus por você, pela sua vida. Deus quis resolver o seu problema, mesmo sabendo a situação em que você estava. E o amor de Deus levou ele a uma ação, ao invés de se distanciar de você, de falar, olha, essa humanidade é desconectada de mim, essa humanidade não me deseja, essa humanidade é impura, e eu vou ficar aqui no meu lado, e eles vão ficar ali, colhendo aquilo que eles estão plantando. Deus, pelo seu grande amor, resolveu mudar essa história, e ao invés de se distanciar de você, Deus quis se aproximar de você e resolver esse problema essencial da sua vida. E o que ele fez? Mandou Jesus. E te presenteou, guarde isso, te presenteou com a cruz. E Jesus sabia disso. E Jesus sabia que ele precisava ir para a cruz para resolver esse problema essencial seu. Tanto é que ele, na hora em que as coisas ficaram difíceis, ele não fugiu da raia.
Mateus 26, 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Se eu preciso passar esse cálice, essa ideia de essa situação, esse sofrimento, faça-se a tua vontade, não a minha, eu não vou fugir. E quando Pedro tentou defender Jesus em 2 ocasiões, Jesus foi bastante enfático com ele. Uma, nós já lemos lá do início, quando Pedro tenta defender Jesus com a espada: ó, Jesus, o senhor não vai morrer não, eu vou matar todos esses soldados aqui, e o senhor vai fugir. E Jesus falou assim: não, se eu pudesse eu rogaria uma legião de anjos para me defender. Eu não estou aqui porque eu sou indefeso, eu estou aqui porque eu quero. Em outra ocasião, Cristo ainda foi mais enfático ainda com Pedro, quando ele foi tentar dizer, ó, desde tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e Jesus estava ensinando que ele precisaria ser morto e ressuscitado no 3º dia. E aí Pedro, chamando ele à parte, Jesus, eu quero conversar com o Senhor, começou, eu acho interessante esse termo da Bíblia, a reprová-lo. Se você chamar Jesus do seu lado e começar a reprovar ele: Senhor, o senhor está errado. Eu quero te chamar aqui, acho que o senhor não está agindo bem na sua vida. Começou a reprová-lo dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Jesus chamou Pedro de Satanás, porque ele estava querendo fazer com Jesus desistir da ideia, da única ideia que resolveria o problema essencial do ser humano. Mas fica uma pergunta: mas o que a cruz tem a ver com essa história toda? A cruz é o preço da sua injustiça. A Bíblia fala que ali foi manifestado sim o amor de Deus, mas que também ali foi manifestada a justiça de Deus. E preste atenção nisso: Deus olhou para o seu pecado, e porque ele é justo, ele não podia simplesmente jogar a sua injustiça para debaixo do tapete. A gente está falando desde o início aqui que nós somos pecadores, todos pecaram, nascemos desconectados com Deus, e Deus não podia simplesmente falar assim: sabe de uma coisa? Vamos fingir que nada aconteceu, vamos olhar para o lado, e está tudo bem, está tudo resolvido, pronto, vamos lá. Se Deus fizesse isso, mais uma vez, repito, Deus seria injusto. E você consegue imaginar Deus sendo injusto com o seu pecado? E como é que Deus resolve isso? A cruz tem a ver com isso. Existe ali uma substituição de culpados. Um justo, sem culpa, morrendo por um pecador, que é verdadeiramente culpado. Romanos 5,18, vamos citar as escrituras sagradas, ela diz: pois assim como por uma só ofensa, o pecado, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, e esse é o estado que a gente estava, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O seu pecado precisava de uma punição, e para haver substituição de culpados, não era um culpado por um outro, mas é um culpado por um inocente, ou na verdade, um inocente por um culpado. Como toda a raça humana já estava contaminada, tinha que ser Deus. Porque qualquer um, eu morrer por você, é um pecador morrendo por um pecador. É um criminoso por um criminoso. Qualquer um de nós que fosse morrer pelo outro para a salvação, não poderia haver substituição, porque todos nós estamos condenados debaixo da mesma sentença. Então precisava ser alguém que não tivesse contaminado ou condenado por tudo isso. E a única, para não ser contaminado com tudo isso, precisava ser Deus, porque só Deus é puro. Mas para morrer por nós, precisava ser homem. E por isso o mistério da encarnação tão lindo. Jesus, que é 100% homem, também é 100% Deus. 100% Deus porque precisava ser puro, santo, não culpado, e 100% homem, porque precisava ser gente para morrer por nós, para substituir a nossa culpa. Só podia ser Jesus, meus irmãos. Mas também por nossa causa,
posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos nele, naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então existe aquela substituição. Você precisava morrer, mas você precisava morrer, o seu pecado precisava ser pago, mas Deus, vendo a sua situação, colocou os seus pecados em Jesus. Jesus morre na cruz para resolver esse problema essencial do ser humano e ressuscita para mostrar que o pecado não tem mais força, meus irmãos, sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo. Por isso Jesus, nos textos que nós lemos, disse: está consumado. Ele levou sobre si e ao terceiro dia ressuscitou para dizer: viu? O pecado não tem mais poder. O pecado que gera morte já não gera mais morte. O pecado que gera desconexão já não gera mais desconexão. O destino de vocês, que era a desconexão eterna, o inferno, eu vim mostrar para você que eu ressuscitei e você também ressuscitará se você crer em Jesus Cristo, crer que Ele levou os pecados seus sobre a sua vida. E a ressurreição, meus irmãos, é uma realidade hoje, porque hoje você pode ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, se você crer em Jesus. E a ressurreição é uma realidade amanhã, porque você vai passar a eternidade ao lado de Deus. Você não vai mais morrer, mas vai ficar eternamente ao lado dele, se você crer em Jesus. Por isso, preste atenção, duas coisas aqui, e a gente já vai terminar. Duas coisas. Lembra que todo o seu relacionamento com Deus é baseado na cruz. É nessa história toda que nós contamos aqui, a história do Evangelho. Sabe por quê? Isso é uma coisa que a gente tem percebido ao longo do tempo, e é engraçado, a gente vai ficando mais maduro, e na medida que a gente vai ficando mais maduro, a gente começa a deixar essa mensagem de lado e começa a basear o nosso relacionamento com Deus, com Jesus e mais alguma coisa. Então eu tenho um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, sim, é porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim e porque eu oro todo dia. Sim, eu tenho um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e Deus me ama porque, sim, Jesus morreu na cruz e eu também sou uma pessoa muito piedosa. Sim, eu tenho um relacionamento bom com Deus por causa do Evangelho, da cruz, de toda essa mensagem, mas também por causa da minha santidade, por causa da minha caridade, por causa do meu amor às pessoas, porque ontem eu perdoei aquele cara que pisou no meu pé. Porque ontem eu fiz isso, aquilo, eu fiz uma oferta, eu li a Bíblia 1 hora seguida na minha casa. E por isso, eu tenho mais autoridade com Deus hoje. A Bíblia não nos ensina isso, meus irmãos. A Bíblia nos ensina que o nosso relacionamento é baseado na cruz e nada mais. É Jesus e nada mais. E Paulo, inclusive, no livro de Gálatas, ele vai defender isso o tempo inteiro, quando as pessoas começavam a querer colocar, é Cristo mais a circuncisão, é Cristo mais isso, é Cristo mais as ordenanças. Não, ou é só Cristo ou não é Cristo. Então, lembre-se disso todos os dias. Quando você falar, às vezes você está se sentindo distante de Deus, às vezes a gente sente, e a gente começa, tudo bem, peça perdão pelos seus pecados, isso é fundamental, os nossos pecados fazem de fato desconexão da gente com Deus. Mas você pediu perdão pelos seus pecados, e aí você acha que de alguma maneira você não tem mais autoridade para entrar na presença de Deus, e você começa a querer achar um monte de coisa para tentar fazer com que você se aproxime de Deus. E a Bíblia diz que só existe uma coisa que pode fazer isso na sua vida. Você que já tem uma caminhada com Deus, é a cruz de Cristo. Quando você olhar, por que Deus está sorrindo para mim? É por causa do Evangelho, é porque Jesus Cristo levou sobre si os meus pecados. É porque eu sou considerado justo hoje na presença de Deus. Porque Deus vai me abençoar hoje. Não é porque eu fiz isso, aquilo, campanha, seja lá o que for. É porque um dia Cristo Jesus morreu para me salvar. E ele disse, está consumado. Quando você se sentir longe de Deus, provavelmente você está depositando ou confiando o seu relacionamento com Deus em alguma outra coisa que não seja a cruz. Não faça isso, a Páscoa nos lembra disso. Mas,
Se você ainda não recebeu Cristo Jesus como seu único Salvador, como o único que pode colocar você bem perto de Deus, como o único que pode resolver o teu problema essencial, que não é dinheiro, que não é emoção, que o seu problema não é psicológico, o seu problema não é físico, por mais que problemas físicos sejam importantes e psicológicos também, mas o seu problema essencial é a sua desconexão com Deus. Se você ainda não disse um dia para Deus, eu quero me aproximar do Senhor, e só Cristo Jesus pode fazer isso, hoje, a Páscoa, é o dia onde Cristo pode mudar o seu coração. O tema desse ano foi esse. Ele mudou a história e Ele pode mudar o seu coração. Se você crê nisso, quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a levantar uma das suas mãos. Se você crê em Cristo Jesus, se você quer crer em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, quer entregar a sua vida para Jesus hoje, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, todos aqui. Levante uma das suas mãos. Nós vamos orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu quero agradecer por essas mãos levantadas diante do teu altar, Deus. Eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, que hoje está se entregando para ti, Pai. Que está crendo na mensagem da cruz, que está crendo na mensagem do Evangelho, Senhor. E quero te pedir, ó Deus, que o Senhor cele essas vidas com a mensagem da salvação, Pai. Cele com o teu Espírito Santo, para que de fato hoje não seja um momento apenas emocional, mas seja um momento transformador, fruto da ação do teu Espírito Santo nessas vidas, ó Deus. Peço que esses corações sejam recebidos por ti e que haja mudança e transformação. Eu louvo o teu santo nome por isso, Pai. E peço a Deus, porque também por nós que já te conhecemos, que se de alguma maneira nós tentamos acrescentar Cristo, alguma coisa, além de Jesus Cristo, ao nosso relacionamento contigo, o Senhor nos perdoe, Pai, porque a cruz ela é suficiente, Pai. Ela é a única que é suficiente. Nada, nada, nada pode fazer com que o Senhor olhe para nós com um olhar de justiça, Senhor. Olhe para nós como justos, se não for a cruz que limpa, o sangue de Jesus Cristo que nos limpa e nos purifica de todo pecado e nos dá livre acesso a Deus. Tira isso de nós, muda o nosso coração e sela cada um aqui com o teu Espírito Santo. É que eu quero te pedir, no nome santo e poderoso de Jesus.